Quero falar para você hoje sobre a família atanasiana. Você pode me perguntar, mas que família é essa atanasiana? Bom, nasceu um carisma, nasceu uma vocação por vontade de Deus. Sou padre diocesano, já vou fazer 22 anos no sacerdócio. Mas desde 2017, algo dentro de mim me chama para uma missão mais especial, dentro do sacerdócio, certamente. E a partir de então, comecei a construir um centro de formação e retiro. Esse era o objetivo primeiro. Um ambiente de encontro, um ambiente de vida, de restauração e transformação de pessoas. Organizei um galpão, depois veio o, o centro para a estadia das pessoas, em seguida uma capela, que ainda não é o santuário, mas vai se transformar num santuário. Depois a construção de um mosteiro, que está em fase de acabamento. A questão é que no final de 2019, algo começou a tocar no meu coração para que aqui, no chamado Lar do Peregrino, começasse uma obra religiosa. Mas aí eu não tinha experiência com obra religiosa. Eu sempre gostei da formação e agi como diretor espiritual. Atualmente sou diretor espiritual da comunidade Trindade Santa, que fica em Maceió, uma comunidade religiosa. Ajudo espiritualmente a outras obras, além da minha atividade como padre diocesano, atualmente no Oratório São Miguel, em Recife. Mas aí esse chamamento foi ficando mais profundo e eu conversando com Nosso Senhor, no sentido de que eu não tinha competência para isso, não era bem isso, não estava, segundo a minha compreensão, dentro de mim, começar uma obra religiosa, ser fundador de uma obra religiosa. Mas estava em mim a vontade de trabalhar fortemente a questão da formação, da vida nova, essa maior intimidade com Jesus Cristo. Depois eu sempre trabalhei com retiros, formação dos jovens, adultos, idosos também. Pois bem, no final de 2019, saindo da capela, Deus me deu carisma. Eu fiquei contente e ao mesmo tempo fiquei sem saber o que fazer. Porque não tinha tomado decisão ainda de trabalhar uma obra religiosa. Porque já são tantas obras religiosas, importantes obras religiosas. E o carisma que Nosso Senhor me inspirou foi o de tornar Deus conhecido e capaz de ser amado. Nesse tempo difícil, confuso, de desobediência à vontade de Deus, de tanta indiferença, de tanta coisa confusa,
quando muitos, ou a maioria, já deveria conhecer a Deus, torná-lo conhecido. Conhecido e capaz de ser amado. Mas como é que eu vou tornar Deus conhecido? Bom, tornar Deus conhecido com as palavras, com a formação, não só tornar Deus conhecido com o testemunho de vida. Porque quando comecei a pensar mesmo no carisma, eu percebi, meu Deus, essa exigência é maior justamente na minha vida. Porque para tornar-vos conhecido, eu necessito necessariamente de uma maior intimidade convosco. Como posso tornar conhecido o que não conheço? Como posso tornar amável o que não amo? Então, a necessidade de conhecer a Deus em profundidade, ter essa intimidade com o Senhor e, ao mesmo tempo, encanto por Deus, quer dizer, algo que deveria mexer com todas as minhas estruturas, minha forma de pensar, tudo, não é? Mas alguém poderia dizer, mas como padre o senhor já deveria ser assim, sempre, sempre na busca. Mas quando Deus quer algo mais, é algo mais mesmo, que deve ser vivenciado, porque não é o que devo levar para o outro simplesmente. Sou eu que devo, em primeiro lugar, mergulhar nesse mistério, de modo que devo me tornar uma transparência de Deus. Transparência. Isso não é fácil. Não é fácil. É um desafio cotidiano. Digo com clareza que a maior luta da minha vida sou eu mesmo. Meu maior desafio sou eu mesmo. Né? E a cada dia me tornar mais parecido com o Senhor por graça do Espírito Santo agindo na minha vida. Então, percebi o carisma, a necessidade e a profundidade. Bom, ok, tem o carisma, mas e a obra? Quer dizer, faltava-me isso também. E a obra? Como é que eu vou tornar-vos conhecido? Por meio de que tornar-vos conhecido? O ambiente aqui já é um ambiente de formação em retiro. Quer dizer, uma parte já estava clara. O galpão daqui, que ainda não está concluído, já serve para retiro desde 2017. Eu batizei com o nome de Santo Atanásio, a maior referência da Igreja do século IV, base e fundamento para tantos outros santos e grandes homens daquele período. E determinante para a continuidade da Igreja de Jesus Cristo. Um escolhido para ter uma missão toda especial. Santo Atanásio, como já sabemos, combateu a grande heresia ariana. Outros bispos também, mas Santo Atanásio é o campeão da fé, como diz São Gregório de Nazianzo, campeão da fé em Nicéia. Ele vai pagar por isso, passar por 5 exílios, vai ser exilado por causa de sua dedicação total ao conhecimento teológico, eclesial, também dos padres da igreja, da Sagrada Escritura, que fazia parte da vida dele. Então ele vai ser preciso nessa reflexão sobre a divindade de Jesus Cristo, tornar Deus conhecido e capaz de ser amado. E é interessante porque antes de ter o carisma, eu já tinha colocado Santo Atanásio como o patrono
deste ambiente de formação. Veja bem, não é confundir Santo Atanásio com exageros disso ou daquilo. Não. É um homem consciente de sua época, maduro, bem formado naquilo que deveria anunciar. Um homem apaixonado por Deus e por sua igreja, pela palavra de Deus, capaz de se dedicar totalmente e doar-se totalmente. Quer dizer, um modelo para o nosso tempo. Então, esse modelo deveria ser apresentado aqui. Então, comecei a conversar com o nosso Senhor, como converso até hoje, sobre a questão dessa vocação. Deus me deu carisma, vivo com esse carisma todo santo dia, trabalho com esse carisma. E conversando com outras pessoas que já participavam comigo, que nós temos hoje, inclusive, a Fraternidade Atanasiana, o que é que eu vou fazer agora? A capela, num primeiro momento, era um curral, não é? Um curral. Veio o período da pandemia, e naquele curral eu conversei com o padre da paróquia, aqui onde é o espaço, lá do Peregrino, no município de Canhotinho, Pernambuco. O padre me deu a permissão para deixar o Santíssimo até para ajudar outras pessoas na redondeza. E como tem ajudado, né? E aí, em oração, diante do Santíssimo, naquela capelinha ainda curral, não era nem rebocada, é hoje, não era antes. Depois de momentos de oração, à noite, 9, 9h30, 10 da noite, começar a pensar o que seria feito dali. Como seria chamada essa instituição? Qual seria a ênfase? Uma das coisas fortes que sempre veio foi a questão da restauração de pessoas. Um lugar para restaurar pessoas, especialmente consagrados. Porque isso já é uma coisa que está dentro de mim há muito tempo. Cuidar dos consagrados, zelar por esses consagrados, zelar, né, pelas vocações, valorizar cada pessoa que tem coragem de se dedicar, de se entregar a Deus. Cada pessoa que já está no mosteiro, está no convento, está na vida sacerdotal e passa por problemas sérios. Então seria um lugar de restauração. Como é que eu vou fazer isso, né? Tudo no começo a gente fica meio... E quebrei a cabeça com relação a isso. Em 2020, pensando sobre essa obra, sobre este lugar, com o carisma já, foi quando me veio fortemente aquele nome que já existia na obra, Atanásio, de colocá-lo como patrono dessa obra, não somente do galpão, mas da obra. A inspiração dessa obra para esse novo tempo, com esse carisma que deve atingir o mundo inteiro, na verdade. É um carisma que pertence à Igreja de Cristo. Então, Santo Atanásio seria a figura mais importante. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi organizar um site, também não está completamente, não está preparado totalmente, mas já tem muita coisa, que foi o site atanasianos.com. Atanasianos. A palavra Atanásio quer dizer imortal, né? A de não, Tanásio de Thanatos quer dizer morte, não morte, imortal. E é o imortal mesmo, Santo Atanásio. Então, colocar esse nome, Atanasiano, ser um atanasiano, meu Deus, inspirar-se em Santo Atanásio, nesse seu amor pela Sagrada Escritura, pelos padres da Igreja, pela doutrina da Igreja, esse homem bem envolvido com o seu tempo,
Se é uma figura que a gente não pode tratá-la como reacionária, é Santo Atanásio, né? Ele não pega o passado e fica no passado, ele lê o passado, ele vê as fontes da igreja, ele vê as bases da igreja e vai dar uma resposta para seu tempo, como a gente precisa disso hoje. Atanasianos.com, site. E aquilo foi tomando forma e Deus foi tocando meu coração de modo que esse, meu Deus, eu não tenho condições de fazer isso. E vou rezar. E fui rezar. Como é que eu vou fazer um instituto religioso? Como é que vai ficar isso? Eu já tenho uma vida como pároco. Nesse caso, já 20 anos como pároco. Não, mas eu vou fazendo, né? Comecei um vocacional para a fraternidade, porque aí a fraternidade no futuro será transformada numa ordem terceira, né? Então, na fraternidade atanasiana. Então, ali, alguns jovens, pessoas maduras, fomos começando ali na casa paroquial, na Mangabeira, paróquia de Nossa Senhora de Fátima, está aqui, né? Estava lá ainda como pároco. Depois, uma casa de missão em Recife, e aumentando aqui os trabalhos aqui, construí um prédio aqui com 2 andares, 18 suítes, cada suíte 5 pessoas para os eventos, geralmente 50 pessoas na parte de baixo, a de cima as pessoas mais envolvidas diretamente com a missão atanasiana. Então começamos esse trabalho. Depois fui falar com o arcebispo, Dom Fernando, porque aí eu digo, bom, tem que ser um instituto. Não é uma comunidade, vamos dizer, de espiritualidade da renovação carismática. E gosto muito da renovação carismática. Mas não é, é como se fosse uma exigência maior. E aí mais outra inspiração a partir de Santo Atanásio. Santo Atanásio conviveu com a vida monástica, não sendo ele propriamente monge, mas escreveu a vida de Santo Antão, inclusive uma obra que levou muita gente à santidade. E o próprio Santo Atanásio foi quem trouxe para o Ocidente, quando exilado em Trèveris, na Alemanha, trouxe essa ideia nova de vida monacal. Então veja, quem trouxe justamente Santo Atanásio. Então essa obra vai ter uma inspiração monacal? Certamente. Mas olhando para Santo Atanásio e a vida monacal, como poderíamos nos organizar aqui? E começou a tomar forma. E comecei a criar a primeira etapa do mosteiro, não sei se existe outro, eu acredito que não, procurei e não encontrei até agora, um outro mosteiro dedicado a Santo Atanásio em todo o mundo. Então aqui nós estamos quase que concluindo a primeira etapa do mosteiro dedicado a Santo Atanásio. Falei com Dom Fernando, e Dom Fernando, não com relação aqui, não é, ao mosteiro, mas à casa de missão em Recife, e ele deu a permissão para a capela de Santo Atanásio, na casa de missão. Que inclusive agora a casa de missão foi para outro lugar, né? Está no Espinheiro, na rua Venezuela, 153. Ali estou organizando a casa e por fora vamos construir salão, salas para catequese e escola atanasiana, se Deus quiser. Futuramente, quem sabe, uma faculdade. Esse em Recife. Inclusive agora vem o novo bispo, Dom Paulo Jacques, com quem vou conversar, para nessa casa colocar o oratório de Santo Atanásio. Uma outra coisa, eu disse, meu Deus, nesta casa de Santo Atanásio eu preciso da figura de Nossa Senhora.
Quando começou tudo aqui? 1º de janeiro. Eu disse, bom, se começou no dia 1º de janeiro, então o título de Nossa Senhora, que vai nortear toda essa obra aqui, é Nossa Senhora Mãe de Deus. Muito bem, ficou claro. Só não estava claro ainda o ícone, porque pessoalmente eu gosto muito dos ícones. A teologia dos ícones são muito importantes. E aí eu disse, bom, eu preciso ver. Existe já alguma foto, algum ícone de Nossa Senhora Mãe de Deus com o menino no braço? Não, não é bem isso. E esperei. Esperei também no Senhor, rezei. E um dia, Joelson, que é o fundador da comunidade Trindade Santa, esteve em Recife com alguns da comunidade. E aí eu apresentei para ele, mostrei para ele um quadro, não é o ícone, ainda mais um quadro, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Que inclusive uma paroquiana me deu, porque a família dela se passou para uma igreja protestante. Ela não. Mas aí, para evitar confusão dentro de casa, ela perguntou se eu queria o quadro. Eu tenho o quadro até hoje, belíssimo quadro. Então coloquei na minha sala de confissão. E quando o Joelson esteve lá com a comunidade, eu fui explicar a riqueza daquele quadro, porque ainda não estava com o ícone, o significado do que estava acontecendo, o que acontece ali. É interessante porque naquela hora veio-me fortemente, né? É este o ícone. O ícone da Mãe de Deus é o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ou Nossa Senhora da Paixão para o Oriente. Claríssimo ficou aquilo ali. Claro que aqui está Nossa Senhora de Fátima, Santa Atanásio aqui de lado, você pode ver, belíssimo, né? É a mesma Nossa Senhora também com quem convivo, né? Graças a Deus. Mas assim, aqui na obra é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foi quando liguei, por exemplo, ao início, lugar de restauração. A Mãe de Deus que socorre, a Mãe de Deus que protege. E cada vez mais tomando forma a ideia do cuidado com os feridos. Os que vão chegar feridos, os que vão chegar machucados. Inclusive é uma obra que eu tenho que eu já comecei a escrever sobre esses feridos, né? E aí, meu Deus, realmente tudo vai se encaixando, Nosso Senhor vai tocando, vai inspirando. A figura de Santo Atanásio precisa, segura para o mundo de hoje. Figura de Nossa Senhora que nos socorre, nos protege. Então, ser um ambiente de socorro, de restauração e de transformação. Então, vai se avolumando, começamos esse trabalho. Hoje já temos os encontros semanais com uma representação em Recife. Em Recife nós temos Maria José, que é da obra e é responsável pela fraternidade na Casa de Missão em Recife. E aqui no lado peregrino, onde está o Mosteiro de Santo Atanásio, nós temos a irmã Maria das Graças, né, que é uma bênção de Deus também. E estamos aqui fazendo esse caminho no momento. Consagrado ainda não temos, assim, outros consagrados. Temos o caminho da consagração para a irmã Maria das Graças, temos o caminho de consagração em preparação Maria José, em Recife, mas assim, outras pessoas ainda não. Para a fraternidade, sim, temos na fraternidade pessoas já envolvidas, já trabalhamos com as pessoas. E uma vez por mês eu me encontro com todos. Isso é muito importante, é sempre os primeiros domingos, né? É uma manhã de formação, uma manhã de encontro, em que vamos meditando temas e crescendo com essa obra. Está tomando formas, né? Mas aí fica também para todos os que quiserem ter um conhecimento
uma aproximação, porque é uma obra, eu digo a você sem medo, é uma obra para o fim dos tempos. É uma obra de muita decisão, pelo menos Nosso Senhor tocou muito forte isso. Eu estava querendo já começar o santuário em 2018, construir, deixar aqui, porque o espaço é grande, são 10 hectares de terra. E em adoração, Nosso Senhor tocou meu coração, como que me dizendo, eu não quero o santuário. Mas, meu Deus, não quero o santuário? Não. Eu quero que você seja o meu santuário. Do que me serve um santuário belíssimo, com gente podre dentro? Si mesmo, eu estou dizendo ao pé da letra. Instantaneamente passou aquela vontade de fazer o santuário, porque eu tinha que pensar no santuário que devo ser para Deus. Porque veio forte. O ouro me pertence, o diamante me pertence, todas as joias, tudo quanto que é de riqueza, tudo que puder imaginar, tudo já é meu. Eu já fiz tudo isso. Céu, terra, todas essas coisas. Mas tem um tesouro que eu só vou possuir se você me der. É você. Eu fiz você. Eu criei você. Eu faço com que você exista. Né? Amo você. Mas você precisa responder dentro de você se você me quer ou não. É dentro de você que eu quero habitar. Não adianta eu ter um santuário no ouro. Eu quero que você seja esse ambiente sublime para mim. Eu preciso de você como meu santuário. Eu entendi. Já conversei com vocacionados, com a fraternidade sobre isso, que um dos segredos para ser um atanasiano é se preparar para ser um santuário de Deus. Não servem os templos belíssimos, como deve servir o interior de cada pessoa. Os templos são importantes, mas o interior de cada pessoa é mais importante para Deus. Então isso venho travando, venho trabalhando sobre o assunto desde 2020, né? Crescendo. E como disse, a primeira etapa do mosteiro, como você vai poder visualizar aqui nesse vídeo, e já está bem avançada, se Deus quiser, daqui para o final do ano vamos deixar a estrutura praticamente pronta. E que venham as vocações que Deus quer que sejam atanasianas. Não quero fazer comerciais de vocações. Não. Não quero fazer vocação, esse comercial, essa propaganda. Eu quero apenas tornar conhecido o ambiente, tornar conhecido o carisma, tornar conhecida a obra. Para se tornar um atanasiano é preciso ter coragem. Coragem de querer ser um verdadeiro ou uma verdadeira expressão de Deus, um santuário de Deus. Aqui não deve ser um refúgio de quem quer fugir de si mesmo. Não. Aqui deve ser um ambiente de restauração, de pessoas restauradas e que se coloque como instrumentos de restauração. Aqui deve ser um ambiente de pessoas que vão se entregar, vão se apaixonar de fato pelo carisma, fazer de suas vidas verdadeiros dons, tendo coragem de estudar, tendo coragem de aprofundar sua fé, mergulhar mesmo no conhecimento da igreja, da Sagrada Escritura, dos padres da igreja e no conhecimento da atualidade.
nas coisas que são joio e nas coisas que são trigo, para saber diferenciá-las, discerni-las e tomar a decisão correta. Precisamos agir com essa cabeça bem firme e voltada para Deus, olhos fixos no Senhor. Então começamos a formar uma família de fé, uma realidade de consagrados, inspirados em Santo Atanásio, a fim de realizar, como disse São Paulo, o bom combate. Aqui não se chama casa, mas um lar, lar de amor e esperança, obediente à vontade do Pai por meio de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Um projeto pensado por Deus que se tornou realidade concreta por meio da obediência de quem está a serviço dele. E estou aqui, a serviço do Senhor. Começando tudo conforme a vontade de Deus. Trata-se de uma vocação à comunhão com Deus por meio de uma vida toda dedicada ao conhecimento e ao amor do mesmo Deus. A renúncia do pecado e a prática do bem, a renúncia do pecado, mas ao mesmo tempo dedicada à prática do bem, a fim de tornar Deus conhecido e capaz de ser amado. Então a estrutura da obra, ela se monta num tripé importante. Conhecer e amar absolutamente a Deus. Segundo, odiar todo e qualquer tipo de pecado. Terceira coisa, fazer o bem de modo total. Ou seja, colocar a vida como um verdadeiro dom. Qual é a condição de vida do atanasiano? Três coisas próprias de Jesus Cristo. E a gente lendo todo o Evangelho vai entender isso. Quais são essas três coisas? Primeiro, viver como servo. Cristo, de fato, é o servo por excelência. Segunda coisa, a liberdade. É livre. Quer dizer, o Filho de Deus é livre. Todos os batizados somos livres. Então, viver como servos e viver livres. Terceira coisa, dedicados à salvação. A nossa preocupação deve ser essa. Eu preciso ser salvo, mas não é o objeto que eu quero a comunhão com Deus. A salvação ela vem como consequência dessa comunhão. Mas ao mesmo tempo fazer da minha vida um verdadeiro dom de salvação. Ser esse dom de salvação, querer a salvação de todos. Interessante porque quando a gente tem isso como meta, a gente começa a entender como é importante fazer parte desse plano salvífico de Deus. Você pode perguntar qual é a vontade de Deus? É que nós sejamos salvos. Então, quando eu digo ao Senhor, eu quero, eu me dedico, eu gasto minha vida pela salvação, isso quer dizer que Deus está colocando a mim e a você nesse seu projeto. Então, é uma aliança, é uma intimidade com Deus para que aconteça essa obra de salvação. Então, tomara Deus que sejamos fiéis. Tomara Deus que tudo aconteça da melhor forma possível. Que aconteça o que Deus deseja. Porque o atanasiano, ele quer que o seu desejo seja fazer a vontade de Deus. É um combate muito grande, porque você observa que em 2000 anos do cristianismo, o que mais nos atrapalha diante de Deus é que nós continuamos fazendo o que queremos. Padre, eu quero ser um atanasiano. Muito bem. Comece desde casa, renunciando às suas vontades, procurando conhecer a vontade de Deus. Comece pelo Evangelho, medite o Evangelho. Procure conhecer Jesus Cristo no Evangelho. Entrar em intimidade com Ele no Evangelho. Uma terceira coisa, adore Jesus todos os dias. Se tiver uma igreja perto de sua casa e puder visitar o Santíssimo diariamente, vá.
Se não tem no seu quarto, ali, veja um momento para você adorar a Deus de modo exclusivo. Ter isso todos os dias. Todos os dias. Vá escrevendo o que vem para você no coração, na sua alma. Vá tomando pé disso aí. E depois, padre, o que é que eu devo fazer? Entre em contato comigo. Isso é muito importante. Eu vou deixar o contato, né? O e-mail. Você entra em contato, conversa comigo, tá bom? O meu e-mail é joséerinaldo2001@gmail.com. Entre em contato. Vou colocar para você logo abaixo no vídeo, tá bom? Então conheça Santo Atanásio, dê passos, sem medo. E aí eu tenho certeza que você vai, uma vez colocando sua vida em adoração, conhecimento e testemunho, você vai poder tornar Deus conhecido e capaz de ser amado. Na condição de vida, a gente diz viver como um servo, né? Livres e dedicados à salvação. Aí você pergunta, mas padre, como viver? E eu respondo, amando. E aí você pergunta, o que viver? E eu lhe respondo, a verdade. O que escolher, padre? E eu também lhe respondo, a vida. Então, como viver amando? O que amar? Quem está perto. Como amar? Fazendo o bem. Como ser bom? Sendo verdadeiro. Eu tenho certeza que dessa forma, tudo dará certo na sua vida. Ore, ame e trabalhe. Nós vamos ter isso claramente aqui dentro dessa obra. Como ela tem uma estrutura monástica, não é uma vida monástica, bem fechada, não. Ela tem a estrutura a partir de Santo Atanásio. Né? Santo Atanásio tinha um grande desejo, mas ao mesmo tempo ele tinha uma vida prática que ele tinha que tomar conta do seu patriarcado de Alexandria. Então, em silêncio, estudamos, rezamos e trabalhamos. Em silêncio. Depois, como peregrinos, proclamamos o que aprendemos. Então, o primeiro momento, uma vida aqui, no silêncio, na oração. Em família, uma família que quer algo de fato íntimo a Deus. Depois, proclamar essa alegria para outros que precisam conhecer nosso Senhor. Que Deus toque o seu coração. Força, coragem e fé. Vá em frente. Aqui estamos. Que seja feito. Que seja feita a vontade de Deus. Um abraço.